Olá IPCA, hoje é quinta-feira, dia 6 de dezembro de 2012. Nós estamos juntos há 298 dias lendo a Bíblia e hoje vamos ler o capítulo 10 da carta aos Hebreus. Neste capítulo nós temos mais um argumento escrito aqui, trazido pelo escritor desta carta, para nos provar que Jesus é melhor do que tudo aquilo que Deus havia dado ao seu povo nos termos da antiga aliança. Por que um novo argumento é trazido aqui? Por que Jesus é melhor? Porque o sacrifício de Jesus é definitivo, enquanto os sacrifícios que eram previstos na lei de Moisés eram sacrifícios provisórios. É dito logo no verso de abertura do capítulo 10 que a lei tem sombra das coisas que haveriam de vir, mas não a imagem real das coisas, e que ela nunca pode tornar os ofertantes perfeitos. Ou seja, a lei não resolve o problema do pecado. Por quê? Correndo um pouquinho aqui, porque essa explicação é bastante profunda e nós poderíamos dizer muitas e muitas coisas, mas basicamente por aquilo que está escrito no verso 4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. O que é isso? Deus é justo, e quando ele insistiu de que o salário do pecado é a morte, que Deus não vai deixar nenhum pecado sem punição, e que ele iria punir em Cristo o pecado que era nosso, ele não estava fazendo nada menos do que exercendo a sua justiça. Que justiça haveria em Deus aceitar que um animal inferior, como um touro ou como um bode, menos responsável, menos consciente, menos inteligente do que os seres humanos, pagasse pelos pecados dos seres humanos? Isso não seria justo. Então, sangue de bode, sangue de touro não paga pecado de ser humano. Foi necessário que Jesus se transformasse num ser humano, se encarnasse para sofrer como um ser humano, para então pagar o pecado de seres humanos. E é por isso que a Escritura tanto defende a encarnação de Jesus. É por isso que João, lá nas suas epístolas, tanto falava a respeito da necessidade de crer que Jesus veio em carne. E se alguém não crê nisso, é para a igreja escorraçar essa pessoa, porque ela é um herege. Por quê? Porque Jesus sofreu como ser humano para pagar o pecado de seres humanos. É aí que está a justiça de Deus. Bodes e touros não podem fazer isso. Só um ser humano poderia pagar pelo pecado de outros. Um ser humano perfeito, que não merecia castigo, só ele poderia se oferecer para sofrer no lugar de seres humanos pecadores que mereciam ser punidos. Mas a matemática parece ainda que não está boa. Por quê? Porque Jesus é um. E ao morrer, ele quitou a dívida de milhões, de bilhões, quem sabe. Mas por que isso foi possível? E a resposta é, porque quando Jesus morreu na cruz, não era simplesmente um homem, mas era Deus feito homem. Era Deus encarnado quem sofreu na cruz. Quando o Senhor passou por entre as metades dos animais, lá em Gênesis capítulo 15, falando para Abraão, ainda que você não cumpra a sua parte no combinado, Abraão, eu cumprirei a minha. Eu sofrerei a maldição para que você e eu estejamos em aliança. Era disso que o Senhor estava nos dando uma pista. Era a respeito da verdade de que Deus ia sofrer tudo em si mesmo para pagar os pecados dos homens. Quando Deus se fizesse homem e morresse como homem para salvar homens, mas morresse como Deus a fim de que o seu sacrifício tivesse valor infinito e salvasse todos os homens a quem ele quisesse. Era disso que o Senhor estava nos falando ali. Então, meus irmãos, fica muito claro aqui quando nós lemos que agora os pecados estão quitados. Por quê? Porque touros e bodes não podiam resolver isso, mas Cristo, oferecendo-se na forma de homem, pode. Então a dívida foi paga, foi quitada, foi remitida. E o verso 18 então diz, ora, onde há remissão de pecados, já não há oferta pelo pecado. Isso significa o quê? Depois que o sacrifício de Jesus foi oferecido na cruz, não há mais sentido em realizar sacrifício de touros e bodes, segundo os moldes da antiga aliança. Por isso, no verso 9, nós vemos o escritor dizendo que o primeiro foi removido e o segundo foi estabelecido. Ou seja, a antiga aliança e os seus sacrifícios de touros e de bodes, ela foi removida, porque agora foi estabelecido o sacrifício definitivo do Senhor Jesus Cristo, que se ofereceu dando o seu corpo, como diz o verso 10, de uma vez por todas. Corpo de um homem, aquele em que Deus se fez homem para morrer em nosso lugar. O escritor vai argumentar a respeito dessa verdade
nos versos 5 até 9, onde ele vai citar o Salmo 40. O Salmo 40 foi um salmo escrito por Davi. E Davi ali diz que esperou confiantemente em Deus, que Deus o livrou de uma aflição, de um tremedal de lama, que colocou os seus pés sobre a rocha, que Deus colocou nos seus lábios uma nova canção. E Davi então queria adorar a Deus. E Davi diz assim: o Senhor não quer sacrifícios nem ofertas, mas o Senhor abriu os meus ouvidos e eu estou aqui para fazer a tua vontade. Davi entendia que o que Deus mais queria não eram os sacrifícios provisórios da antiga aliança, mas que ele se dispusesse a fazer a vontade de Deus. E Davi chega a dizer: está escrito a meu respeito no rolo do livro, referindo-se ao rolo onde eram escritos os atos dos reis, para provar que estava disposto a fazer a vontade de Deus, conforme os historiadores da sua época apontavam e haviam escrito a respeito dele. Isso foi uma verdade que Davi celebrou lá no passado, 1000 anos antes de Cristo, mas que agora o escritor aos Hebreus tomava de empréstimo. Todos os hebreus entendiam que Davi era uma sombra do rei messiânico Jesus. E eles podiam não aceitar Jesus como esse rei messiânico, mas eles sabiam que Davi apontava para esse rei messiânico. E quando foi se fazer a tradução da Bíblia hebraica para a língua grega, que era a língua falada nos dias de Jesus, esse salmo foi traduzido muito mais em termos da sua ideia do que em termos de uma literalidade, de uma correspondência de palavra por palavra. E ao falar sobre este salmo, então o salmo foi traduzido assim: o Senhor não quer sacrifícios e nem ofertas. Eu estou aqui para fazer a tua vontade com todo o meu corpo. Ao invés de dizer assim: o Senhor abriu os meus ouvidos para atender a minha voz, a tradução levou a ideia da parte ouvido para o todo corpo. E o escritor sagrado então pegou esse argumento e citou aqui para dizer: olha, Davi estava falando como rei messiânico que oferta e sacrifício não é o jeito como Deus quer ser adorado, mas que ele, Davi, como rei, estava se apresentando de corpo e alma para fazer a vontade de Deus e que era isso que Deus queria. Davi era um símbolo do verdadeiro rei messiânico. O verdadeiro rei messiânico, Jesus Cristo, veio para provar para mim e para você que Deus não está interessado em oferta de touro e de bode. Ele veio para se oferecer inteiro e dedicar o seu corpo para morrer na cruz por nós. Porque o sangue de touros e de bodes não resolve. Mas o corpo de Jesus, um ser humano, Deus feito homem, resolve o problema de maneira definitiva. É por isso que no verso 10 nós vemos aqui, nessa vontade onde a primeira aliança foi removida e a nova aliança foi estabelecida, é que nós temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, de uma vez por todas. Aí então fica muito bonito o argumento. O sacrifício do Antigo Testamento é temporário, mas o sacrifício de Jesus, que se apresentou para fazer a vontade de Deus, como o rei messiânico, desenhado na história da redenção na pessoa de Davi, um rei cuja casa se estabeleceria para todo sempre. Jesus, que é a raiz de Davi, recebe um corpo humano e se apresenta para fazer a vontade de Deus e para perdoar pecados de todos os seres humanos, porque Deus não está interessado em sacrifícios de touros e bodes. Tudo sempre foi Cristo, o rei messiânico verdadeiro, o sacrifício verdadeiro, o sumo sacerdote verdadeiro. Foi com esse corpo que Jesus cumpriu a maldição da aliança, aquela de Gênesis 15. Foi por causa de se oferecer em seu corpo humano que Jesus vai dizer: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. O meu corpo é partido por vós. E é por causa do corpo de Jesus oferecido por nós que nós temos acesso definitivo agora à presença de Deus. A partir do verso 11, portanto, nós vemos que Jesus Cristo se ofereceu de uma vez por todas, para sempre. E o verso 14 nos diz que foi com uma única oferta que Jesus nos santificou de forma definitiva. O verso 18, repito, já vai dizer: se Jesus quitou a nossa conta, não há mais espaço para nós buscarmos qualquer tipo de aproximação com Deus nas ofertas de touros e de bodes estabelecidas na antiga aliança. Por isso, o escritor aos Hebreus fala: abandonem com coragem
a antiga aliança e corram para Jesus. É isso que é dito a partir do verso 19. Com intrepidez, com coragem, entrem no Santo dos Santos, cheguem-se à presença de Deus no trono celestial, porque Jesus abriu o caminho, o seu sacrifício é definitivo. E você já tem então um coração sincero, o corpo lavado com água pura, simbolizando a purificação do Antigo Testamento, mas que agora foi definitivamente realizada no sacrifício de Cristo. Chegue-se a Deus. Isso tem sido lembrado por nós de maneira bonita naquela música que estamos ensinando. Ó, leva-me à sala do trono pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno sumo sacerdote. Está aqui essa verdade. Era preciso que as pessoas então, entendendo que o sacrifício de Jesus era definitivo, abandonassem os sacrifícios da antiga aliança e tivessem coragem para tomar posse do seu acesso a Deus em nome do Senhor Jesus. Quem se mantivesse rebelde, diz o verso 26 em diante, depois de ter recebido o pleno conhecimento da verdade, não tinha mais o que fazer por essa pessoa. Depois do sacrifício de Cristo, o que mais nós podemos fazer de melhor por alguém? Mais nada. E se a pessoa recusar o sacrifício de Cristo, não há algo que ela possa aceitar ou abraçar que resolva o seu problema. Se as pessoas que rejeitavam a lei de Moisés sofriam, quanto mais sofrerão aqueles que rejeitarem o sacrifício de Cristo. Porque nosso Deus é um Deus que julga, é um Deus que vinga. E é dito aqui no verso 31 que é uma coisa horrível cair nas mãos do Deus vivo. É por isso que precisamos correr para Jesus, o sacrifício perfeito e definitivo. O autor faz um apelo final aqui para os hebreus que estavam tentados ainda a voltar à antiga aliança, dizendo: lembrem-se dos dias passados, vocês experimentaram alegria quando abraçaram essa verdade e foram capazes de suportar perseguições, o espólio dos bens, foram capazes de se compadecer de gente que foi presa. Lembrem-se disso, e diz o verso 35, não abandonem, portanto, a confiança em Jesus, o sacrifício definitivo. Essa confiança terá grande recompensa. Jesus está voltando. Dentro de pouco tempo ele virá, diz o verso 37. E então aqueles que permanecerem firmes vão herdar a recompensa. O verso 39 termina este capítulo dizendo: nós não somos do povo que volta para trás. E nós então entendemos que Jesus caminhou e levou o sacrifício sombreado no Antigo Testamento ao seu patamar definitivo. Corramos para Jesus. Nós não vamos voltar atrás. Esse é o argumento bonito do capítulo 10. A matemática de Deus exigindo que não touros nem bodes, mas um ser humano perfeito morresse em lugar de seres humanos culpados. Que esse ser humano tivesse um sacrifício de valor infinito por ser o próprio Deus, já é nos mostrado. Que esse sacrifício já estava apontado quando Davi, como rei messiânico, diz que Deus não está interessado em sacrifícios ou em ofertas, mas em alguém que se disponha para fazer a sua vontade, a vontade de Deus com todo o seu coração, com o seu corpo e com a sua alma. Quando Davi se dispôs, ele estava simplesmente mostrando para nós que o verdadeiro rei messiânico viria para doar o seu corpo em favor dos remidos, para receber nesse corpo a maldição da aliança. Esse é o sacrifício definitivo. Então vamos tomar posse dele com coragem. Vamos nos chegar a Deus pelo caminho de Jesus e não pela via dos sacrifícios do templo. Vamos tomar cuidado porque quem retrocede, quem desobedeceu a lei de Moisés, sofreu. Quem retroceder, desafiando, negando o sacrifício definitivo de Jesus, vai sofrer ainda mais. Lembrem-se, vocês experimentaram grande alegria quando abraçaram essa verdade e foram capazes de sofrer. Então continuem sofrendo, ainda que seja para sofrer, mas sofram com Cristo, porque assim vocês vão herdar as promessas. Esta é a belíssima mensagem deste capítulo 10. E eu espero ter sido claro e espero que estas verdades abençoem a sua vida. A gente se encontra aqui amanhã para estudar agora a lista de gente que abraçou a verdade e lutou contra as circunstâncias pela fé. Gente que agora deveria servir também de incentivo àqueles hebreus tentados a retroceder. A gente se encontra aqui amanhã para estudar o capítulo 11, se Deus permitir. Até lá!